Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia e eu vim aqui com esse sozinho contar uma história pra vocês. Vim contar a história da Kelly, que era uma menina que tava acabando de voltar das férias, assim, em volta às aulas, aquele clima bom. E ela tava com um cronograma de horários de aulas na mão e ela viu que a primeira matéria que ela ia ter era a matéria de ensino religioso. Ela ficou muito feliz porque ela gostava muito dessa matéria e ela foi em direção à sala dela. Aí ela encontrou a amiga dela e elas começaram a conversar. Nossa, você tá na mesma sala que eu, que bom. E com o professor Eduardo, eu gosto muito dele. Ele é um dos meus professores preferidos. Então elas entraram e sentaram e esperaram o professor. Só que quando entrou um professor, não era o professor Eduardo. E daí elas estranharam, era o professor Nelson. E ele falou que o professor Eduardo estava com câncer e não ia conseguir mais dar aula para elas e para a turma, né? Para a escola inteira, na realidade. Então, todo mundo ficou muito triste e assistiu às aulas, mas meio sempre pensando nele, assim, pensando, meu Deus, e agora? Então, elas, durante o recreio, todo mundo ficou pensando nele, falando vários momentos que ele fez diferença na vida dos alunos, falando que ele sempre se importava com eles, falando que ele sempre ouvia, que ele adorava cantar, ele adorava louvor. Então teve até uma vez que estava durante uma programação, ele estava atrasada e ele se levantou e começou a cantar e falaram que aquilo foi o louvor mais sincero que as pessoas já ouviram e presenciaram. Então, todo mundo ficou com essa ideia na cabeça de cantar um louvor pro professor. Então, elas foram até o Nelson, que era o professor, e falaram: e se a gente fosse na casa do Eduardo para cantar uma música para ele? E ele ficou meio assim, mas depois elas falaram que ia ajudar ele e tudo mais, que ele tava precisando daquilo. E daí ele decidiu aceitar. Ele falou que nunca toma decisão impulso assim, mas era necessário naquele momento. Então elas foram organizar as músicas que eles iam cantar e organizar os alunos também, dar esse recado que eles iriam até a casa do professor Eduardo para cantar uma música para ele. Então, todo mundo se organizou, pegou um ônibus e foi. Durante o caminho, aquele ficou pensando, Senhor, que o Senhor abençoe esse louvor, que seja um louvor muito bom, que a gente possa, né, cantar em teu nome pro professor Eduardo, que ele se sinta em paz. Então, eles chegaram na casa dele, foram mais de 400 alunos e professores, e se organizaram. A amiga dela começou a tocar violão e começou a cantarolar, e daí todos os alunos foram pegando ritmo, os professores também, e começaram a cantar. Ela falou que ela sentiu uma paz muito grande naquele momento e que um conforto no coração dela, e que ela esperava que o professor também tivesse sentido isso. O professor e a esposa dele estavam vendo da janela do edifício que ele morava, e foi um momento muito bom de comunhão com Deus. E ela falou que se a gente focar os nossos problemas, os nossos anseios em Deus, eles serão acalentados e solucionados. E é isso, essa história que eu vim contar pra vocês hoje. Tchau! Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu fiz essa make bem básica para gravar esse vídeo para contar mais uma história inspiradora para vocês. E a protagonista dessa história hoje é essa aqui, a Patrícia Leiden. Patrícia e seus amigos estavam esperando que a guerra acabasse para seus pais poderem voltar para casa. Seu pai estava lá na China, ele trabalhava como missionário voluntário num hospital. Os colegas de Patrícia perguntavam: é verdade que seu pai ganhou medalha de ouro? Eric Lenden, este cara aqui, foi o homem mais rápido do mundo, ganhou medalha de ouro na Olimpíada de 1924, na corrida dos 400 metros. O que muitos não sabem é que ele largou toda a fama e toda a glória para voltar para a China e falar de Jesus para as pessoas.
Patrícia sentia muita saudade do pai e ela sempre se perguntava se um dia ia voltar a vê-lo. Sua mãe falava frequentemente sobre seu pai e o círculo especial da família, um vínculo tão forte e tão profundo que nada poderia quebrá-lo. Só que aquele círculo para Patrícia já tinha sido rompido. Por que ele escolheu ficar para trás e enviar eles com segurança lá para o Canadá? 2 anos se passaram e o pai dela continuava lá na China, falando de Jesus para as pessoas, ajudando os pobres e os necessitados. Eric foi capturado e colocado num campo de concentração com mais de 1.800 prisioneiros de guerra. Era um lugar sujo, não tinha espaço, não era nada divertido e as pessoas sofriam lá. A Patrícia tinha uma amiga chamada Ângela e o pai dela tinha morrido. E ela queria falar com a amiga. Mas o que falar para alguém sem pai? Ela só pensava que aquele círculo familiar tinha sido rompido para sempre e que não tinha mais conserto. Ela fechou os olhos e perguntou: Deus, há alguma palavra de esperança que eu possa dar para ela? Patrícia queria ignorar o assunto, mas pensou: seu pai havia sacrificado tanta coisa para falar da Bíblia para as pessoas, ela tinha que tentar ajudar a amiga. Assim sendo, aproxime-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Hebreus 4,16. A mãe de Patrícia recitava esse versículo com bastante frequência, mas era a primeira vez que Patrícia entendia o que realmente ele significava. O pai de Patrícia poderia não estar do lado dela para ajudá-la, mas o Pai Celestial estaria sempre lá, e era ele que completava o círculo familiar. Naquele dia, a Patrícia abraçou a Ângela e disse que o seu pai estava com Cristo e que um dia a família ia se reunir novamente no céu. E o círculo familiar será completo novamente e que ela não ia ficar sozinha, que o Pai Celestial seria o pai que ela perdeu. Eric Lendl, pai da Patrícia, nunca deixou a China. Ele acabou morrendo de um câncer uns meses antes da guerra acabar. Foi difícil viver na Terra sem um pai, mas Patrícia sabia que Deus o havia usado para fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Muitas delas vão fazer parte da família de Deus por causa do pai dela. E o círculo da família não havia sido rompido, ao contrário, ele se tornou ainda maior. Espero que vocês tenham gostado dessa linda história inspiradora que eu trouxe para vocês hoje. Um grande beijo e fiquem com Deus. O concurso de robótica. Essa será a história que eu contarei hoje para vocês. Então, tudo começa com uma menina que se chamava Laura, que ela estava se preparando meses para um concurso de robótica. E então, eu acredito que era no mesmo dia, né, do concurso de robótica. Daí quando ela chegou lá, ela sentiu um pouco de inveja dos outros robôs que estavam meio que mais bonitos que o dela, sabe? E depois ela lembrou de uma coisa que a professora dela disse, que nesses campeonatos ela pode acabar sentindo inveja. Então ela disse para ela não sentir esse tipo de sentimento e conseguir controlar isso, conseguir controlar bastante isso. E ela falou que Jesus, Deus, eles não gostam dessas coisas. Então, quando ela lembrou disso, ela já deu uma parada. Então, ela viu um outro time chamado Pinguins Voadores. Depois, ela viu que um menininho bem pequeno lá no time, que nem parecia ter idade para participar do concurso, acabou derrubando o robô do time. E ele se desmontou todo, seu peça para lá e para cá e para cá. Daí, ela foi lá e o time dela foi ajudar aquele time dos Pinguins Voadores, né? E o moleque já tava chorando já. E daí eles foram lá e conseguiram pegar algumas peças. Depois eles conseguiram montar o robô e tudo mais. E uma das pessoas do time conseguiu acalmar um pouco o menino, mostrando para ele que o robô ainda ligava. Então eles conseguiram montar o robô e o menino falou que ainda faltava uma rodinha do robô. Então a Laura viu e não parecia que estava faltando uma roda. Depois que o menino disse que tinha uma rodinha bem pequena que ficava na lateral dele, que permitia ele andar na parede. Legal, né? E depois ela viu que o robô dela também tinha uma rodinha pequenininha que ia servir nesse robô. Então ela emprestou a rodinha do robô dela para os Pinguins Voadores. E daí o menino começou a chorar de novo,
por medo de acabar derrubando o robô novamente. Então, o time da Laura falou pro garoto que se ele derrubasse, eles iam pegar ele novamente. Então, quando ele foi lá e deu tudo certo. Fim.